Eu sempre fui uma menina dona de mim, do meu nariz, sempre pensei que eu sei muito bem o que eu quero e eu faço. Eu tinha 16 anos de idade e eu namorava com um rapaz. Eu vou ser sincera, eu não lembro bem o motivo pelo qual eu e esse rapaz terminamos. Mas ele era um cara legal, mas a gente acabou terminando. E aí teve um dia que eu tava no shopping, tranquila, e eu conheci um garoto. E a gente começou a conversar. Eu tinha ali os meus 16 anos de idade ainda. A gente começou a conversar, deu super certo, o papo dele super cabeça, e eu com 16 anos já me achava super madura. Acabei dando um beijo nele, a gente começou a ficar. E foi tão intenso ali as horas que nós passamos no shopping, que ele tava tão apegadinho, que ele me pediu um namoro. E eu, de cara, aceitei, e a gente começou a namorar. E aí, beleza, eu com 16 anos de idade, logo eu fiz 17, ele tinha 19. Eu comecei a trabalhar no Jovem Aprendiz, eu era menina dedicada, né? E aí quando eu fiz 5 meses que eu tava namorando com esse rapaz, eu descobri que eu tava grávida. E aí, né, nossa senhora, eu fiquei maluca, porque eu era muito nova, mas eu tava ao mesmo tempo muito feliz, ele também, decidi contar pros meus pais. Enfim, não tinha muito o que ser feito, todo mundo teve que aceitar, eu trabalhei, juntei, fizemos todo o enxoval, fizemos tudo, e ele veio morar na casa dos meus pais com a gente, né? Só que ele era muito imaturo ainda, ele também não sabia o que ele queria, então tinha várias desavenças, tinha várias brigas. Quando a gente fez 1 ano que a gente estava junto, ele decidiu ir embora pra poder ficar com a mãe dele, ter a casa dele, ter as coisas dele, porque a gente tinha tido uma briga. É óbvio que depois eu fui atrás pra tentar reconciliar e tentar conversar e resolver tudo. E aí eu acabei mudando pra dentro da casa dele. E aí o jogo virou. Porque lá na casa dele ele fazia comigo o que ele queria. Começaram as mentiras, as traições, ele preferia ficar com os amigos do que ficar comigo. Teve um dia que eu descobri uma traição dele, ele me enforcou. E aí eu rasguei o pneu da moto dele que eu ajudava a pagar, eu que ajudei ele a comprar aquela moto com o meu dinheiro. E o nosso relacionamento só foi ladeira abaixo, só foi de mal a pior. E eu ainda muito nova, com 17 anos de idade. Até que, com o tempo, eu vi que tava tudo muito difícil de lidar, resolvi ir embora pra minha casa, peguei minhas coisas e voltei pra casa dos meus pais. E quando eu tava namorando na casa dos meus pais, ele me implicava de todos os jeitos. Ele sabia que eu gostava dele, eu tinha, de certa forma, uma dependência emocional, eu gostava bastante dele. Só que ele foi me perdendo cada vez mais, porque ele começou a passar na porta da minha casa com mulher, ele gritava, ele assoviava, ele fazia escândalo, ele mostrava pra todo mundo que ele tava com outras pessoas. E ele foi me machucando cada vez mais, e era uma guerra, assim, era uma briga, né? Porque ele não dava atenção pra menina, não perguntava como é que ele tava, ficava na farra, gastava dinheiro, não me ajudava com nada. Teve um dia que ele viajou pra praia e a nossa filha tava queimando de febre e eu não tinha dinheiro pra comprar o remédio. Então eu liguei pra ele pedindo pra ele mandar o dinheiro de comprar o remédio. E ele mandou eu me virar, falou que a filha era minha, que o problema era meu, que ele não ia fazer nada, que ele não ia ajudar com nada. Né? Aí quando ele voltou, ele queria vir buscar a menina, eu comecei a não autorizar, a gente teve uma briga muito feia. Uma outra vez também, eu com o tempo deixei ele pegar a menina, né? Porque eu também precisava que ele cuidasse dela, pra eu também ter minhas coisas, fazer minhas coisas. E ela já tava um pouquinho maior, tava falando, ela voltou com a boca queimada, eu perguntei, ela tinha falado que foi a namorada dele, aí eu fui lá, a gente fez o barraco. Nossa, mas assim, foi uma grande confusão que a gente sempre fez um com o outro. Eu lembro que depois eu fui parar na delegacia com ela. Quando eu cheguei na delegacia, eu tava sendo acusada de arranhar o carro dela, sendo que eu nem sabia que carro aquela mulher tinha. Ela tava me acusando, abrindo um boletim de ocorrência contra mim. Eu decidi abrir contra ele também. Ele sempre me xingando, me desmerecendo, me maltratando. Tem um dia que ele passou o carro, o pneu em cima do meu pé. E aí eu decidi realmente abrir uma medida protetiva e me afastar totalmente dele. Eu lembro que eu cheguei na delegacia da mulher e ele tava me xingando de tudo no telefone. Eu pude mostrar pra advogada o ato ali na hora, como é que ele tava. Então a advogada viu o jeito que ele tava me tratando, como é que tava sendo. Enfim, eu abri o boletim de ocorrência contra ele, medida protetiva. Infelizmente, ele não tem contato mais com minha filha, ele não conversa com ela. Mas me dói muito, claro que dói, no fundo sempre dói saber que o pai teve essas atitudes e talvez vocês consigam me deixar um conselho, deixar uma mensagem para ajudar nesse processo que eu tô passando com ele. Essa história aconteceu no dia do jogo da Copa do Mundo. Eu tava bem tranquila em casa, decidi sair pra ir no barzinho, pra tomar uma cervejinha, assistir o jogo, isso eu tava tranquila sozinha. Então eu fui me produzir e tava lá.
sempre fui muito discreta com quem eu me envolvo, com quem eu fico, essas coisas. Até porque eu sempre preferi mulheres, sempre. E eu ficava com homens também, mas era só se realmente fosse algo que eu quisesse. Não era o normal e nem o comum. Só que nesse dia do jogo, eu tava bem tranquila e um cara se aproximou, a gente começou a bater um papo, ele bem cabeça, eu achei legal. Eu fiquei com ele, a gente deu uns pega ali, uns beijos, trocamos o WhatsApp e ficamos conversando. E passamos a conversar quase todos os dias da semana, semana inteira. Era aquela coisa, sabe, de vai, de vem e tal. Só que aí, eu não sei, igual eu falei, eu gosto de homens, mas eu sempre preferi mulheres. Então assim, eu dei um beijo, mas não era muito o que eu queria, entendeu? Não era a minha preferência. Só que aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou me permitir, ele tá tentando se aproximar de mim, ele tenta falar comigo todos os dias, ele quer me ver, ele me convida pra fazer as coisas. Eu vou permitir esse cara se aproximar de mim, vai, vou dar uma chance pra esse boy aí. E aí eu deixei ele ir se aproximando de mim de novo. E de pouco a pouco a gente começou a ficar. De repente, a gente tava ficando frequentemente. Tipo, dele sempre dormir comigo, a gente sempre dormir junto, a gente sempre tá junto, aquele clima. E por mais que eu preferisse mulher, tava gostoso estar com ele também. Então, beleza, né? Tranquilo. Até que um dia, tava tendo jogo de novo, e lá perto da minha casa tem uma praça, e todo mundo tava nessa praça. Então decidi ir eu, a minha irmã mais velha, a minha tia e a minha prima lá na praça pra ver o movimento da galera e tal. Chegando lá, tava cheio de gente, tinha algumas barraquinhas. A minha tia chamou minha irmã mais velha pra ir lá na barraquinha comprar alguma coisa pra comer. E eu fiquei sentada no banco com a minha prima, de boa. De repente, chegou uma mulher, ela chegou em mim e pôs a mão no meu ombro. Aí eu olhei pra ela. Ela virou pra mim e falou assim, é você que tá ficando com o fulano? E falou o nome do cara. Que eu tava ficando? Falei que sim. Ela falou assim, mas eu quero que você nunca mais olhe na cara dele, entendeu? Porque ele é casado comigo e eu tô grávida dele. E aí, na hora, eu fiquei, assim, passada, entendeu? Tipo, oi? E na hora, eu levantei, encarei bem ela assim, aí ela foi, olhou pra trás e chamou duas meninas, e as duas meninas meio que veio assim pro meu rumo, sabe? Aí eu já cruzei o braço assim, falei, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu não dou em cima do seu marido, não. É ele que fica insistindo em cima de mim. Nem de homem eu gosto. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que brigar com ele, minha amiga. Não é comigo, não. Entendeu? Aqui quem te deve satisfação é ele. Entendeu? Quem tem alguma coisa, compromisso com você é ele, não sou eu. Então, em vez de você ficar pagando de gostosa e chamando a atenção de mulher na rua porque dá moral pro seu marido, eu acho melhor você falar pro seu marido parar de dar mole pra outras mulheres na rua. Entendeu? Aí, na hora, minha tia e minha prima veio, aí minha tia já perguntou, tá acontecendo alguma coisa? Aí eu fui... Tava olhando pra trás, né? Quando ela perguntou se tava acontecendo alguma coisa, eu virei pra ela e falei, e aí, tá acontecendo alguma coisa? Aí ela falou que não, disse que tava tudo de boa, se despediu e virou as costas e saiu, sabe? E eu fiquei passada com essa situação, com tudo isso. E depois eu fui a fundo pesquisar melhor e descobri que era verdade. Eles moram juntos, eles têm um relacionamento, ela tá realmente grávida dele. E ele tava me gambelando, mentindo pra mim, você acredita? Cara, eu fiquei tão chateada, tão magoada com essa história, que igual eu disse, a gente tenta dar oportunidade pro macho e a gente acaba ficando com o macho escroto. Não é possível que eu seja escrota pra trair um cara assim. Por isso que eu falo, mulher é bem melhor. Minha mãe resolveu mudar pra bem próximo da casa da minha tia. Minha tia, ela tem 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas, que são minhas primas. Uma da mesma idade que eu e uma mais velha que eu. E a minha mãe, ela mudou assim praticamente pra em frente à casa da minha tia. Então, é claro que eu e minhas primas, a gente acabou ficando mais próximas, mais juntas. E a minha prima mais velha, ela tem uma amiga, que essa amiga é lésbica. E eu também, inclusive eu namoro com uma garota e tal. E a gente acabou virando amiga dessa amiga também. E aí a gente foi se aproximando e tal, só que a minha prima, ela tem um jeito assim meio grosso de ser. E ela discutiu com a minha prima foi, mandou ela embora, e ela foi embora, com aquele climão. Só que a gente já tinha feito uma amizade com a amiga da minha prima, entendeu? E a gente achava ela super legal. Então, eu e minha namorada conversando, decidimos convidá-la pra vir passar um final de semana na nossa casa, pra gente se divertir, curtir, que a amizade dela era divertida. E ela veio. E ficou lá em casa, foi super legal. Teve um dia que, infelizmente, ela teve uma crise de ansiedade. Como eu também já tive muita crise, tenho muita crise, eu ajudei ela, calmei, abracei, ficou tudo bom. E, tipo, ela era uma menina da hora, sabe? Beleza, ela voltou pra cidade dela. E eu e a minha namorada, a gente decidiu dar um tempo. Só que como a gente é muito amiga, a gente acabou não se separando. A gente continuava se vendo sempre e tal. E eu fui na casa da minha namorada um dia. E ela foi e me contou que essa amiga
né, da outra cidade, tinha mandado uma foto pra ela. E quando eu vi a foto, era uma foto tipo de top de calcinha. Eu fiquei muito brava na hora, tipo, como assim? Tipo, nossa, eu fiquei bem chateada, só que eu fiquei calada, eu fiquei na minha. E aí minha namorada pediu pra gente não falar nada, né, pra ficar de boa. Só que eu decidi não falar mesmo, não discutir, decidi bloquear e deletar ela de tudo, bloqueei ela de todas as minhas redes sociais. E depois ela ficou mandando pra minha namorada, sabe? Tipo, ai, nossa, o que aconteceu? Você falou alguma coisa pra ela me bloqueou de tudo. E a minha namorada meio que com pena falou, ai, desbloqueia ela, tal, né, não precisa disso. Eu fui e desbloqueei ela. Beleza, deixei passar, não falei nada, fiquei com aquele trem engasgado assim na minha garganta. Aí um dia ela veio pra gente ir pra uma festa, eu, minha namorada, minha prima e essa amiga, né, da minha prima. E a gente tava no rolê e tal, até que minha namorada chegou em mim meio brava assim, perguntando o que eu tinha falado pra garota, pra essa menina. E eu falei que, por quê? Eu não falei nada. E ela me disse que ela tinha falado assim que, ó, a garota, a amiga vizinha da cidade vizinha, falou pra minha namorada que ia largar de ser amiga da minha namorada porque eu era muito ciumenta e não dava pra ser amiga dela mais. Eu não entendi nada, que tipo, eu não falei nada, entendeu? Eu falei, cara, não sei, tipo, tá acontecendo alguma coisa. E ficou aquele clima, aquela dúvida, aquelas coisas assim, um fala, um disse, me disse. Aí, beleza. Outro dia, ela foi embora pra casa dela, o rolê acabou, né? Outro dia, eu tava na casa da minha namorada e ela tava conversando com essa menina no telefone, com essa amiga. E aí, do nada, ela vira e fala assim, ai, a fulana é muito ciumenta com você, ela é muito possessiva e tal. E pum, deu um flash assim na minha mente. Por quê? Várias vezes, quando eu e essa amiga estávamos juntas, só eu e ela já usou essa palavra comigo algumas vezes. Tipo, ela perguntava assim, ai, você não acha que você e sua namorada são muito possessivas uma com a outra? Você não acha que vocês são muito ciumentas? Você não acha que... Sabe, ficava colocando e eu nunca pensei que realmente a gente tinha esses ciúmes, essa possessão. E aí eu e minha namorada começamos a colocar todos os pingos nos is. E lembrar de várias coisinhas que ela já tinha feito, como por exemplo, a gente tá aqui conversando, aí de repente era uma coisa aleatória, a minha namorada chegava, ela calava, tipo pra deixar a minha namorada desconfortável, ou pra parecer que a gente tava conversando alguma coisa que a minha namorada não podia. Várias coisinhas que eu já tinha sentido das intenções dela, pejorativamente falando, eu senti ali, aí a gente colocou os pingos nos is e decidimos que era melhor a gente confiar mais uma na outra, né, e afastar realmente desse tipo de amizade que dava pra ver que ela tava tentando colocar uma outra, ela ficava falando pra mim que a minha namorada é ciumenta e falava pra minha namorada que eu era ciumenta, então ela tava tentando colocar uma contra a outra e dando uma de amiga de nós duas. Mas a gente conversou, a gente colocou os pingos nos is, a gente decidiu que a gente ia confiar uma mais na outra. Mas eu confesso que eu sempre fui muito difícil pra me abrir com amizade e eu fico infeliz, né, de saber que isso aconteceu, porque me trava, me bloqueia, meio que eu não tenho mais confiança em amigo nenhum, eu tento conservar totalmente a minha vida, os meus assuntos, não me abrir. E eu não sei se isso é tão legal, porque é bom a gente ter amigos também. Só que aí, por conta de ter acontecido isso, eu tenho medo de me abrir com alguma amizade e acabar me decepcionando. Então eu prefiro não me abrir, mas isso me deixa um pouco triste também.